Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar início a mais uma palavra aos casais, hoje com o tema Cônjuges no Espírito Santo. O nosso desejo é que nós possamos falar um pouco sobre a capacitação do Senhor, a possibilidade de casais viverem a beleza da vida que Deus criou para a sua glória, daquilo que Deus fez para que nós desfrutemos. Nós vamos orar, então daremos início a este momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Senhor, que é Deus, Criador dos céus e da terra, e tudo que o Senhor fez é muito bom. Tudo que o Senhor criou para a tua glória. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo e que o Senhor possa nos capacitar a fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Fala conosco, ó Deus, de forma que possamos ver casais serem edificados para que vivam a relação conjugal, a beleza da vida familiar em Cristo e para Cristo. Tudo isso nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, você já observou que tudo que Deus criou é de fato muito bom? Tudo que Deus criou é muito bom. Diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 31, ele diz: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez é muito bom, não se engane. Você pode observar isso ao seu redor, a beleza da criação ao nosso redor, as galáxias que nós conseguimos hoje apreciar, e mesmo olhando para aqui, as árvores, os animais, o céu, a criação como um todo, tudo é muito bonito. Isso mostra como tudo que Deus faz é muito bom. E o propósito é chamar a nossa atenção para o fato de que as coisas que Deus fez sendo muito boas são para nós também muito boas, são bênçãos. Veja que nós conseguimos sentir, saborear o sabor dos alimentos. Como é bom comer, né? Alguns gostam mais do que outros, mas comer é uma coisa maravilhosa. Como é bom poder degustar aquilo que Deus fez. E foi Deus quem fez. Foi Deus quem criou os alimentos. Foi Deus quem fez cada um deles, a diversidade, a possibilidade de misturá-los e mais ainda, a nossa capacidade de saboreá-los. Nós podemos ver a beleza da criação e podemos saborear a delícia dos alimentos. E isso foi feito por Deus. Veja como Deus é bom. Veja como Deus faz coisas maravilhosas. O aroma, o poder sentir o aroma das flores, o poder sentir o bom aroma da criação. Tudo isso feito detalhadamente pelo Senhor e nos foi dado. Nós temos isso, Deus nos deu. E você pode desfrutar. Se você passear no campo, vai experimentar a beleza da criação. Se você fizer uma boa comida, vai experimentar. E mesmo que não faça, vai colher um fruto delicioso e vai poder desfrutar daquilo que Deus faz. Até os prazeres do próprio tato, o beijo, o abraço. Observe que nós somos tão sensitivos que nós sentimos prazer das formas mais variadas. E isto mostra a bondade de Deus. Mostra a bondade de Deus porque tudo isso é bom. Não é gostoso você desfrutar de tudo isso? Quer pela visão, quer pelo olfato, quer pelo paladar, mesmo pelo tato, até mesmo uma boa música, o som dos passarinhos. Como é gostoso tudo isso e como isso causa satisfação. E o amor? O amor nas relações, sobretudo a relação familiar. Como é algo gostoso. Como é bom amar e ser amado, se sentir acolhido e abençoado. Cada detalhe que nós estamos contando foi feito por Deus. É importante nós começarmos pensando nisso, porque eu quero mostrar para você que a alegria, o desfrute de coisas boas é uma dádiva de Deus. Não foi você que criou ou imaginou que é bom ser feliz, que é bom viver as coisas boas. Não, foi Deus quem fez e foi Deus quem deu para nós. E até foi Deus quem nos criou com a capacidade de desfrutar dessas coisas boas. A felicidade é uma dádiva de Deus. Deus mesmo é quem nos proporciona e tudo que Ele fez mostra isso. Todavia, a gente precisa reconhecer que o pecado de fato é uma realidade. Por que é importante nós vermos isso? E nós vamos encontrar em Romanos capítulo 3, Paulo falando do pecado como uma realidade que afetou tudo.
Ele diz, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Observe que cada detalhe da nossa vida foi afetado pelo pecado. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Veja que cada detalhe da nossa vida ele menciona como afetado pelo mal. Os pés são velozes para derramar sangue, caminhos de destruição, desconhecem a paz. Por que a gente precisa mostrar isso? Porque se a gente não reconhece que há um problema, a gente também não vai saber a solução. Tudo que Deus fez é maravilhoso, mas o pecado danificou. Ele danificou cada parte do nosso ser, de forma que, ainda que sejamos imagem de Deus, porque ainda continuamos sendo imagem de Deus, mas tudo afetado, tudo corrompido, tudo contaminado. E é isso que atrapalha a sua vida. É isso que atrapalha a sua família. É isso que atrapalha a sua vida conjugal. É isso que atrapalha as relações dentro da igreja. É isso que atrapalha as relações sociais. É isso. O problema da sociedade é esse. Por isso a gente precisa reconhecer. Os danos estão aí, no pecado. O problema não está na matéria, o problema não está no corpo em si, o problema está no pecado. O problema está ali. E ele contaminou tudo, de tal forma que até toda a criação sofre. Toda a criação sofre os danos do pecado. O pecado corrompeu tudo, lá fora e dentro. Lá em Romanos 7,18, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então, há uma necessidade. Quando você diz assim, puxa, meu casamento não dá certo, eu não consigo viver feliz, a minha vida não está bem, as coisas não funcionam, eu queria tanto viver uma vida conjugal bonita, bela, eu queria tanto viver meus filhos bem, eu queria tanto que a igreja fosse só coisa boa, eu queria que a sociedade melhorasse, que houvesse amor, que houvesse paz, que houvesse alegria, que houvesse sinceridade, verdade, que houvesse um prazer em servir. Tudo isso que nós gostaríamos que houvesse na sociedade, na vida familiar, na igreja, não acontece por causa do pecado. Ele é a causa. Ele é a razão de nós estarmos vivendo momentos difíceis de angústia, de tribulações, tristezas e coisas feias. É preciso nós reconhecermos. Porque eu preciso reconhecer que há algo que está me atrapalhando. Porque você pode até querer. Sim, não tenho dúvida que pessoas do mundo inteiro querem coisas boas. Pessoas até criminosos, eles querem ser amados pela sua família. Até criminosos olham para um filho e amam o seu filho, não querem perdê-lo. Ou seja, até as pessoas que parecem à nossa vista pessoas muito ruins, elas demonstrarão que elas têm uma consciência do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Só que elas não encontram nelas a capacidade de fazer o que é bom, o que é certo. Por isso que o mundo está como está. Por isso que a sociedade está como está. E nós precisamos ver isso porque isso faz com que a gente procure a solução. A pergunta então, pastor, o que a gente faz? O que eu faço para viver a beleza da vida? Veja, da vida que Deus criou muito boa, da vida que Deus criou para a sua glória, da vida que Deus criou cheio de beleza, beleza que pode ser vista, pode ser sentida, pode ser de todas as formas experimentada. Como é que nós podemos desfrutar, já que o pecado atrapalhou? É aí que a palavra do Senhor nos diz o caminho. Como é possível o ser humano viver a beleza da vida criada por Deus? A vida é muito bonita. A vida é um dom maravilhoso, criada por Deus para a sua glória, cheia de delícias. O pecado atrapalhou, corrompeu. Pessoas que eram para se amar se odeiam. Pessoas que eram para servir querem dominar. Pessoas que eram para abençoar amaldiçoam. Pessoas que eram para ser bênção são maldição. Pessoas que deveriam fazer as coisas para o bem terminam fazendo para o mal. O pecado corrompeu. Mas há, sim, há salvação. Nós não estamos simplesmente totalmente perdidos. Nós não estamos lançados na miséria, porque Deus é bom. Ele viu a miséria. Ele vê sua miséria.
Ele vê o seu sofrimento, sua tristeza, sua angústia. Ele conhece aquilo que você passa, a sua tribulação. O seu desejo de fazer o que é certo e não conseguindo fazer o que é certo, faz o que é errado. O seu sofrimento por ver o mal das pessoas, você sofrendo os males. Ele vê tudo isso. E a prova de que Deus vê e de tal modo se incomoda com o sofrimento dos homens, com as angústias, com os pecados, com os problemas, com a miséria da raça humana, a prova de que Deus se incomoda, que ele não gosta disso, é aquele versículo tão conhecido de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus diz isso, está Ele dizendo, eu me incomodo. E me incomodo de tal modo que eu mandei meu filho para restaurar a criação, para mudar isso, para mudar a sua vida, sua família, a forma como as pessoas se relacionam. Para mudar isso, Deus mandou seu filho para restaurar vidas, porque ele nos criou a sua imagem. Como nós dissemos, é fácil provar que Deus é bom e que Ele quer coisas boas para nós. Basta olhar para tudo ao nosso redor. Tudo ao nosso redor promove satisfação, é belo, é maravilhoso, mesmo que o pecado esteja estragando. Não conseguiu destruir. Mesmo o pecado estragando, não conseguiu destruir. Porque tudo que Deus faz é muito bom. Não é só bom, não. É muito bom. Então, nós precisamos recorrer ao Senhor. Precisamos lembrar aquilo que Deus nos fala para que a gente crie ânimo. Crie ânimo no seu coração. Eu acho que não tem jeito mais. Eu acho que eu não tenho jeito, eu acho que minha família não tem jeito, meu casamento não tem jeito, a igreja não tem jeito. As pessoas que estão desigrejadas, em geral, trazem um dos argumentos é que não tem jeito, é porque a instituição se perdeu. É verdade, há muitos problemas na instituição, reconheço, não tenho como negar. Mas dizer que não tem jeito é mentira. Porque Jesus é o restaurador. Sim, Romanos capítulo 8, versículo de número 19 a 21 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O pecado contaminou a criação, mas na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se a criação como um todo tem esperança da restauração, você não pode pensar diferente. Você não pode achar que simplesmente tudo está perdido, porque a restauração é uma promessa de Deus. É Deus dizendo, eu restaurarei. Mandei meu filho para isso. Então há esperança para você. A esperança para seu casamento, a esperança para sua família, a esperança para a igreja, a esperança para a sociedade, porque o restaurador foi enviado por Deus. Sim, foi enviado. Por meio então de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito capacitador. Esse é o ponto fundamental, porque nós queremos, por meio deste caminhar, desta trilha que estamos percorrendo, levar você a olhar que por meio do Espírito do Senhor e da Palavra de Deus, você pode mudar de vida. Você pode ter uma vida diferente. Você pode ter uma conduta diferente. Ele nos capacita. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqueles que se rendem a Cristo, aqueles que se rendem ao Senhor Jesus, encontram nele o Espírito de Deus, que poderosamente nos livra do pecado e da morte. Sim, ele nos capacita a lutar e vencer a nossa inclinação para o pecado, a inclinação para o mal, a inclinação para o que é ruim. Ele nos capacita a vencer. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13, nos diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito
mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Deus nos deu espírito para vencer. Se você tem lutas contra pecados, lutas contra coisas que você sabe que não deveria fazer, lutas, angústias que você tem sofrido porque tem perdido várias batalhas contra as tentações, contra pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras ruins, Deus nos dá, por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo para vencermos. É real a capacitação do Senhor, o poder de Deus para vencermos aquilo que outrora nos escravizava, aquilo que no passado nos escravizava. É real o poder para vencer estas coisas. O Espírito Santo nos capacita a viver as virtudes divinas. Veja, o fruto do Espírito é exatamente o poder viver a beleza da vida segundo as virtudes divinas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Nos diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes que nos são dadas por Deus, elas nos são concedidas graciosamente, de tal modo que nós podemos viver para a glória do Senhor. É possível, é real. Não trate como algo irreal, impossível, só algo bonito de se ler, algo bonito de se falar. Não, não, não. É algo que Deus nos dá. É real. Deus nos capacita. Por isso você deve dizer assim, eu posso mudar. Eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um cidadão melhor, um membro da igreja melhor, um cristão melhor, portanto. Eu posso ser, eu posso mudar, eu não tenho que ser desse jeito. Aquela velha e errada frase que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém vai me mudar. Por que pensar desse jeito quando Deus, por meio de Jesus Cristo, nos enviou o Espírito Santo que nos capacita a viver a beleza de uma nova vida, em que o velho homem rabugento que dizia que nunca mudaria é crucificado com Jesus Cristo lá atrás para ressuscitar um novo homem por meio da ressurreição do Filho de Deus. É possível você viver uma nova vida. A igreja não é apenas um monte de pessoas que estão esperando algo futuro. A igreja é um povo convertido e que está sendo transformado pelo poder de Deus que se manifesta na palavra e no Espírito Santo. Então, é possível viver uma nova e uma vida para Deus. É possível. A palavra de Deus é o poder de Deus para converter e transformar. Quando Paulo diz que a palavra de Deus é o poder de Deus, ele não está brincando, não. Ele está falando a verdade. Ele está falando, inclusive, aquilo que ele mesmo experimentou. O homem que estava matando, ou que estava concordando com a morte. O homem que estava perseguindo os cristãos. Um homem que odiava os cristãos e que, portanto, odiava Jesus. Se rendeu aos pés dele por meio do chamado do Senhor Jesus. E ele diz em Romanos 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, é importante para pensar em cônjuges no Espírito Santo, que poderão desfrutar de uma vida conjugal e familiar que é deleitosa, que é prazerosa, em que as bênçãos de Deus que nos cercam podem ser realmente vivenciadas. É preciso pensar na salvação, na restauração, naquilo que Deus opera graciosamente, nos dá graciosamente por meio de Jesus Cristo, para vencermos aquilo que estava estragando, que está danificando o mundo, que é o pecado. Eu preciso pensar na solução. Então, você me pergunta agora, pastor, o que é necessário para que pastor, o que eu faço para desfrutar dessa maravilhosa vida criada por Deus? Já entendi, Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo nos dá o seu Espírito e a sua palavra para poderosamente operarem na minha vida. Mas o que eu faço então? Quais são os passos, o que eu devo fazer?
E antes de pensar nas aplicações pessoais para cada cônjuge, então é preciso você crer em Deus e em sua palavra. Como é que você quer que Deus transforme a sua vida e faça de você um marido humilde, um marido manso, um marido amoroso, piedoso, uma mulher submissa, amável, doce, uma pessoa que seja bênção? Se você nem crer em Deus, como é que Deus você quer que opere em você? Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, nos diz assim a palavra do Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É uma coisa óbvia, né? Você quer se aproximar de Deus, mas você nem crê que ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam, que abençoa os que o buscam. É preciso você crer em Deus e em sua palavra. Você crê? Senão eu vou estar falando, vai entrar no seu um ouvido e vai sair no outro. Eu vou falar toda a verdade de Deus e você não vai crer. E você não vai acreditar que, de fato, tudo aquilo é real e que se cumpre no presente e que também se cumprirá no futuro. Para você desfrutar aqui e amanhã destas maravilhas de Deus. Então é preciso você crer. Crer em Deus. Crer que o Senhor é realmente poderoso para fazer coisas maravilhosas. É necessário também entregar a vida a Cristo, Senhor e Salvador. É preciso você entregar a vida a Jesus. Senhor, então cuida da minha vida. Olha, sabe, até agora eu tentei cuidar da minha vida. Até agora eu tentei fazer as coisas, eu tentei acertar, eu tentei corrigir, eu tentei acertar minha família, meu casamento, eu tentei corrigir as pessoas, eu tentei mudar a minha vida, eu tentei fazer as coisas, mas olha, sempre dá alguma coisa errada. Sempre termina por água abaixo. Entrega a sua vida a Jesus. Não cansou de tentar subir daquele poço fundo? De tentar, arranhando as paredes, subir e se salvar daquele poço fundo onde você está aprisionado e não consegue se libertar? Não cansou? Ah, cansa logo. Desiste, para. E pede socorro. Pede socorro, ajuda. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, me dê graça, lança a corda. Entrega a sua vida a Jesus para que Ele cuide de você. Para que Ele mude a sua vida. Para que Ele capacite você a fazer o que você não está conseguindo. Para que Ele mude pessoas. Para que Ele restaure. Para que Ele renove. Para que Ele faça o que de fato você não consegue fazer. Entrega a sua vida a Jesus. Veja, Paulo entregou. Paulo entregou a sua vida de tal modo que ele diz assim, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Um versículo que eu cito constantemente. Belíssimo, maravilhoso e que deve ser a mesma verdade em nossas vidas. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu me entreguei. Eu deixei, então, Jesus me guia, me conduz, me faz uma pessoa nova, me faz viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, a beleza da vida que o Senhor me ensina na tua palavra, me faz viver a beleza dessa vida. Olha o que diz Paulo em Colossenses 2, versículo 6. Agora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ande em Jesus, entrega a sua vida a Jesus de verdade. As pessoas entregam a sua vida a Jesus, mas só naquele momento de necessidade. É assim, Jesus me cura, estou precisando de uma cura. Mas depois que resolve o problema, Jesus fica lá, eu fico aqui, eu conduzo a minha vida do meu jeito. Quando eu preciso, eu vou lá e digo assim, Jesus, estou precisando de uma mãozinha. Aí Jesus dá uma mãozinha e a pessoa então consegue ir adiante e diz, tá bom, não preciso de mais nada não. Quando eu precisar, eu te chamo, tá? Olha, obrigado, viu? Como você talvez faça com os amigos, em que você pede uma ajuda e depois você então segue adiante do seu jeito, você termina fazendo com Jesus. Mas não é assim. Entregar a vida e dizer, Jesus, toma de fato a frente da minha vida. Conduz. Eu me entreguei aqui. O Senhor sabe o que faz. Eu não sei. Eu achei que eu soubesse.
no meu orgulho, na minha soberba, na minha arrogância, achando na minha vaidade que eu tinha a capacidade de conduzir de forma perfeita tudo. Eu que me achava tão inteligente e elaborava tudo do meu jeito, fazia planos. Olha, vai ser assim, 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 assim. E cheio de planos, então eu achava que podia conduzir a minha vida do meu jeito. Percebi que eu, na verdade, sou muito enganado. Eu estou cheio de planos que são frustrados, cheio de ideias que na verdade não funcionam. Eu reconheço, eu preciso de ajuda. Conduz a minha vida, Senhor. Eu cansei, eu me entrego, eu reconheço. Conduz a minha vida. É isso que você deve fazer. Largue esse ensimesmamento. Se esvazie. Deixe de ficar cheio de si mesmo. Para. Porque enquanto você achar que é o Senhor de tudo, da sua inclusive vida, você vai conduzi-lo do seu jeito. E aí fica só de vez em quando pedindo uma ajudinha, meio acanhado, né? Porque não quer mostrar que tem fraqueza, não quer mostrar que precisa de ajuda. E acanhado, vai lá e tapeia um pouquinho. Não, eu já sabia, né? Mas eu só estava tentando fazer em parceria. Ah, homem orgulhoso, para com isso. Mulher orgulhosa, larga dessa tolice. Até quando vai se enganar achando que consegue sozinho? Quando já ficou tão claro em sua vida inteira que você não consegue. Entrega a sua vida ao Senhor para que Ele conduza a sua vida. Para que Ele seja Senhor da sua vida, não de metade dela. Senhor de toda a sua vida, não de metade dela. Portanto, é necessário, além de crer em Deus e sua palavra, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus de verdade. Senhor, está aqui, toda a minha vida. Não estou dando a metade não, é inteira, está aqui. É preciso, em terceiro lugar, estar disposto a ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Antes de nós trazermos aqui as aplicações para você, cônjuge, para viver no Espírito, é preciso você também estar disposto a ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Caso contrário, vai ser assim. Deus diz, marido, você também precisa ser humilde. O fato de você ser o cabeça da família não significa que você tem que dominar sobre a sua esposa ou maltratá-la. Seja humilde e reconheça que às vezes você está errado. Seja amoroso e faça as coisas para o bem dela. E aí você, humilde, eu, reconhecer que eu errei e ceder para minha mulher, mas isso incomoda, pastor. Ai, como é difícil. Olha, eu chego a me arrepiei todinho quando me falou de reconhecer defeitos. Vai ser necessário. Você precisará ser guiado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Você precisará, naquele momento em que Deus vai tocar na ferida, Deus vai tocar naquele lugar que dói e vai dizer o que você precisa mudar. Vai fazer você reconhecer erros. Você precisará dizer, está bem, Senhor, eu vou fazer. Se você não estiver disposto a ser guiado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, o que a gente vai fazer? Nada. Você vai ficar só ouvindo e mais nada. Você precisa reconhecer, mesmo quando estiver contrário. Mas, Senhor, eu pensei a minha vida toda que era assim. É, meu filho, você estava errado a vida toda. Pois é, né? Que situação difícil. Você precisará, de fato, estar disposto a abrir mão de coisas que você achou que eram verdades e não eram. De coisas que você achou que estava certo e não estava. De vontades, orgulho, vaidade, tantas coisas você vai precisar deixar. Ah, Deus, eu tenho que largar isso. Tem. Eu tenho que deixar isso. Tem certeza, Senhor? Tem. Eu tenho que abandonar aquilo, mas Deus não pode deixar um pouquinho. Não. Você precisará. Isso é estar disposto ao reconhecer que precisa dele, de entregar a vida para ele, estar disposto a ser guiado pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. O Salmo de número 25, a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 5, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia.
Ah, Davi era um grande homem, cheio de defeitos, como você, mas era um grande homem, porque estava sempre disposto a ser guiado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Então, você precisa isso. Caso contrário, não adianta eu dizer a você o que Jesus quer de você, o que Jesus pode operar em você, quando você não está disposto a ser mudado por Jesus. Não está disposto a ouvir Jesus. Veja o que disse Davi no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ah, Deus, eu não conheço a mim mesmo como tantas vezes pensei, mas o Senhor sabe. Então sonda esse coração e vê se há alguma coisa que não está boa. Então, guia-me segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Eu me entreguei. Então, faça em mim o teu querer. É o coração de alguém disposto a ser transformado, guiado pela palavra e pelo Espírito, que então desfruta dessas maravilhosas bênçãos que Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que nos foram dadas em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você quer? Então é preciso estar disposto de verdade, como homens e mulheres do passado estiveram. Então e só então, pelo poder do Espírito Santo, tanto o homem quanto a mulher podem viver a beleza da vida familiar para a glória do Senhor. É assim que você pode ser o homem que Deus quer que você seja. É assim que você pode ser a mulher que Deus quer que você seja. E como homem ou como mulher, como Deus quer, como Deus criou, você desfrutará de todas as delícias de uma vida que foi feita muito boa e nos foi dada para o nosso deleite também. Acima de tudo, para a glória de Deus. Sim. Portanto, seja humilde e reconheça que você erra muitas vezes. Ah, olha, o orgulho é forte em mim, pastor. De humildade. Então, esteja verdadeiramente disposto a fazer o que é certo. Não, mas humildade é o certo. Humildade. Então esteja disposto a pedir ajuda. Senhor, me faz humilde. Me faz humilde para reconhecer quando eu errar. Quer o homem, quer a mulher. Ou seja, disposto a dizer, não, eu errei dessa vez, me desculpe. É tão difícil. Boa parte dos conflitos conjugais poderiam ser resolvidos se ambos, não um só termina não resolvendo. Quando ambos estão dispostos a dizer, Deus, eu errei. Quando estão dispostos a dizer ao outro, não, dessa vez eu errei. Estão dispostos a perdoar. Estão dispostos a pedir perdão. Mas pastor, como é que eu faço isso? Pelo Espírito de Deus. Senhor, me ajude, me capacite a perdoar. Peça a Deus que Ele faça de você, em você, dê a você aquilo que você não encontra em você. As virtudes que nós falamos. E aplique-as ao casamento. Aplique-as ao casamento de forma que você possa ser humilde na relação e esteja disposto tanto a reconhecer que precisa fazer o certo, quanto a reconhecer quando erra, também a estar disposto a perdoar quando o outro erra. Porque se não houver estas coisas pelo mover do Espírito de Deus, você não conseguirá viver a harmonia da relação. E não glorificar a Deus. Esse é o ponto. Eu preciso perguntar para você, ô meu irmão, ô minha irmã, você realmente quer a vontade de Deus? Quero, pastor. Então escute. Então escute com o coração. E então escutando, comece a buscar no Senhor a graça para colocar em prática essas coisas. De forma que você viva refletidamente todo o tempo inteiro refletindo se suas palavras, suas atitudes são boas e agradáveis ao Senhor e pedindo a Deus ajuda, Senhor, me ajude. Eu preciso do Senhor o tempo inteiro, eu não preciso um momento. Não é um momentinho da minha vida que precisa do Senhor, é o tempo inteiro, para que eu viva a beleza dessa vida para o Senhor o tempo inteiro.
peça ajuda ao Senhor o tempo inteiro. Mas é interessante, Deus também nos ensina a pedir ajuda ao outro. Ele diz para nós edificarmos uns aos outros, para nós fortalecermos uns aos outros. Então, faz o seguinte, pedindo ajuda ao Senhor, Deus, eu reconheço, eu não consigo sozinho, mas eu quero. Me dê a graça de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então, pedindo ajuda ao Senhor, diga assim, mulher, esposa, me ajude. Homem, esposo, me ajude. Peça um ao outro auxílio. Olha, quando eu errar, me diga. Diga assim, olha, se dessa vez você errou, não foi bom. Não precisava fazer isso, não precisava falar isso. Você poderia ter cedido, você poderia isso, aquilo. Peça ajuda e humildemente um ajude o outro. Para que um ajudando o outro, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus se agrada da relação harmônica entre pessoas. Deus se agrada. Isso glorifica a Deus. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É agradável a Deus que pessoas se abençoem, que se ajudem, que pessoas colaborem para a edificação mútua. Então peça ajuda e seja humilde a ponto de estar disposto a ser ajudado. Disposto a ouvir quando o outro disser, olha, nisso você não está acertando, está errando, a gente pode melhorar. E aí os dois se prostram perante o Senhor e oram, Deus, nós precisamos de ajuda nisso aqui. Opera em nós. A palavra do Senhor em Tiago nos diz que aquele que precisa de sabedoria, peça. E Deus dará, é uma promessa, é certeza. Deus me dê sabedoria para fazer isto. Deus com certeza dará, não há dúvida. Porque Ele, quando promete, Ele cumpre. Então peçam ajuda, Senhor, dá graça, para que nós possamos fazer a Tua vontade e desfrutemos da beleza da vida. E até peça ajuda para outros irmãos em Cristo que estão dispostos, que são mais maduros e podem ajudar. As famílias dentro da igreja deveriam se ajudar. Os casais dentro da igreja deveriam se ajudar. As pessoas dentro da igreja deveriam se ajudar. Os pastores dentro da igreja deveriam se ajudar e não disputar algo. Infelizmente, esse mundo tão competitivo faz as pessoas competirem mais do que se ajudarem. E dentro da igreja, às vezes, parece que as pessoas estão querendo mostrar quem é melhor. Não é isso. Não é assim. Isso não é a espiritualidade. Isso não é andar no Espírito, na palavra. Então, peça ajuda. E você, quando alguém pedir ajuda, ajude. O propósito é abençoar, é fazer as pessoas serem restauradas. Inclusive, essa é uma coisa que é notória, há muito tempo que venho percebendo, que cristãos não entenderam o que significa disciplina. As pessoas estão vendo disciplina como punição, juízo. Eu quero destruir aquela vida. É praticamente isso. A gente tem visto, inclusive, pessoas sendo perseguidas para serem destruídas. Ou seja, eles não entenderam o que significa disciplina. A correção significa, eu quero restaurar aquela vida. Eu quero vê-la restaurada, transformada. Eu quero que ela desfrute das bênçãos de Deus outra vez. É para isso que a disciplina concorre, não para a destruição. Então, ajude. Peça ajuda e ajude. Seja bênção e queira ser abençoado. Então você conseguirá. Meu amado irmão, é possível. É possível você ser um marido como Jesus quer que seja. Minha amada irmã, é possível você ser uma esposa como Deus quer que seja. Observe que somente no Novo Testamento é que Deus nos diz as seguintes belas palavras para o casal. Efésios capítulo 5, versículo 22. É dito apenas no Novo Testamento. Por quê? Porque somente por meio de Jesus é possível que o homem e a mulher desfrutem, vivam a beleza da vida que Deus criou. Olha o que diz. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido,
como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ah, pastor, minha esposa ela não me obedece nada, ela quer passar por cima de mim. A minha esposa é rixosa, murmura, reclama o tempo todo, não dá ouvidos. Como fazer? O que a gente faz? Peçam a Deus. Veja que esse texto que nós estamos lendo, que vai falar de homem e de mulher, marido e esposa, ele vem numa sequência de texto em que diz para nós: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a sequência. É por meio do Espírito Santo, mulher, que você conseguirá ser submissa. Ó Espírito de Deus, me faz uma mulher submissa, ore assim. Me faz uma mulher mansa, humilde, submissa. Uma mulher amável. A mulher deveria ser a beleza do lar. A mulher deveria ser a amabilidade do lar, a doçura. Aquela que ama e beija e abraça, e que é doce e amável, e que é agradável, e que é meiga. A gente não vai esperar que o homem seja meigo. Um homem meigo, o negócio não dá certo. Não mesmo. Não é para ser meigo. O homem não. Mas a mulher, ela é para ser meiga, doce, amável, carinhosa. É para ser assim. Como? Peça ao Espírito de Deus para que a mulher, você mulher, seja uma esposa assim. Uma esposa que glorifique a Deus sendo uma mulher amável, submissa, respeitosa. Como é que nos diz a palavra do Senhor em 1 Pedro? Para que as esposas respeitem, sejam, já que são submissas, respeitem. O respeito devido, a honra devida ao marido. Para que sejam dedicadas ao lar, cuidadosas com o marido, com os filhos, com tudo na sua vida familiar. Paulo diz para Tito que as mulheres mais velhas deveriam instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Tito 2, versículo de número 4. Amarem o marido e a seus filhos. Peça a Deus, ó Santo Espírito, eu quero ser uma mulher amável. Eu quero transformar meu lar num lugar doce, num lugar agradável. Então, Senhor, me ajuda. Para que seja também humilde e no momento em que precisar ser corrigida e ensinada pelo caminho que deve andar, reconhecer. Eu reconheço, preciso me corrigir. Humilde para ser, inclusive, liderada. Como é que um líder vai liderar os seus liderados se eles não estiverem dispostos a serem liderados? Humilde e paciente, para inclusive suportar os erros do marido e os seus próprios erros, e então no Senhor buscar graça para praticar o que é bom. Peça ao Espírito de Deus. Cônjuges que buscam uma vida cheia do Espírito de Deus podem viver isso. A beleza dessa vida em que o marido vai chegar em casa e a mulher vai recebê-lo com beijo. A mulher vai recebê-lo cheirosa. A mulher vai recebê-lo com carinho, com doçura, com alegria, com prazer, com amor, com bondade, com paciência. Como isso é gostoso! Imagine como um homem se sente feliz ao ter uma mulher que é assim, uma bênção em seu lar, uma mulher que verdadeiramente transforma seu lar no lugar mais doce do mundo. Não haverá nenhum lugar nesse mundo em que o marido queira estar como no seu lar, porque será um lugar mais doce de toda a terra. Mas também continua o texto e nos diz assim, continuando em Efésios, capítulo 5, agora a partir do versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Observe que a relação é a relação de Cristo com a igreja. Portanto, mulher, você está parecendo com aquilo que a igreja deve ser? Você está se parecendo com aquilo que Deus quer da igreja dele? Você é um reflexo. Veja como é bonito uma mulher que está no centro da vontade de Deus.
ela reflete a beleza da noiva de Jesus, que deve ser assim, amável, submissa, dedicada, uma bênção para Jesus. Mas ele continua: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Observe que ao marido também é dito: marido, você tem que ser como Jesus. Sabe Jesus, que deu a vida pela sua igreja, que a ama, que escuta ela falar e tantas vezes vai estar atendendo os seus pedidos? Nem sempre, porque às vezes pode ser que a gente não peça o que convém. Mas quando nós pedimos o que convém, ele ouve e atende. Cuida da igreja, protege-a do mal, livra, conduz a igreja no caminho em que deve andar. É assim que Deus quer que você seja. Mas como eu consigo aplicar isso na minha vida? Ó Santo Espírito, opera com poder por meio da tua palavra na minha vida, para que eu seja o marido que tu queres, de forma que eu reflita a beleza da glória de Jesus na minha vida como marido. De forma que maridos sejam responsáveis, cuidem da sua esposa, da família, do lar, responsavelmente, trabalhando, cuidando, protegendo, trazendo o que precisa, estejam sendo responsáveis na sua vida conjugal. O homem, em nossos dias, ele tende a ser muito irresponsável. Sabe por quê? Porque os pais estão educando seus filhos de uma forma solta. Há meninos de 30 anos que vivem no videogame. Há meninos de 30 anos que não são responsáveis, que não trabalham. Há meninos de 30 anos que não sabem cuidar nem da própria vida, que não saberiam lavar nem a própria roupa, quanto mais cuidar de alguém. Portanto, nós temos um problema sério. Nós temos homens com coração de meninos. E isso precisa mudar. Então peça: Senhor, eu fui irresponsável, mas eu aprendi, agora eu estou envergonhado de ter sido tão irresponsável. Eu quero ser um homem responsável, que assuma a família, assuma a esposa, assuma os filhos e então conduza. Será difícil, mas o Espírito de Deus capacitará você. A palavra de Deus dirá o caminho e você poderá assumir todo o peso da responsabilidade e então carregará a sua família. Observe que a sociedade que tem feminilizado o homem, que está se tornando cada vez mais feminista, a sociedade diz que ser mulher é o maior fardo, é sofrer, ser mãe é padecer no paraíso. Esses jargões são mentiras, para inculcar na cabeça das pessoas que a mulher é que é a grande responsável pela vida. Tanto é que a terra é chamada de mãe terra, terra-mãe. Isso não é verdade. O homem foi responsabilizado por Deus para ser o responsável por tudo, inclusive por toda a criação. Então assuma. Aí a sua esposa também ficará feliz, assim como você ficará feliz nela por toda a doçura, amor que ela estará dando, ela ficará feliz em você, em ser um homem responsável, amável, que cuida, que traz tudo o que ela precisa, que luta, que se esforça, que dá a sua vida para dar o pão de cada dia, para dar proteção, para dar direção na palavra de Deus. Olha, o caminho é esse. Vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos fazer assim. Ensina a verdade, corrige a esposa quando está errada e ao mesmo tempo ajuda ela a se erguer, a fazer o que é certo. Um homem responsável. Observe que Jesus carrega a sua igreja nas suas costas. É Ele que conduz a igreja, que capacita a igreja, que deu a vida pela igreja. Ele é o varão perfeito, o homem perfeito. E você deve refletir a glória de Jesus. Deve refletir a beleza da masculinidade, da varonilidade perfeita de Jesus Cristo. Como? Por meio do poder do Espírito de Deus e da palavra de Deus. Então, homem, seja responsável,
seja amoroso, traga para a sua família, no caso especificamente para a sua esposa, as bênçãos, o amor expresso em atitudes, expresso no seu cuidado, seja cuidadoso, seja bondoso, seja paciente, humilde. Há quantas mulheres que dizem, ele não me ajuda em nada. Há um ponto, inclusive, que os poucos, talvez, homens estejam atentos na prática. É que na relação íntima entre o casal, o homem precisa se dar mais do que a mulher. Porque ele terá toda a satisfação muito facilmente. Mas ela só terá se ele estiver disposto a verdadeiramente dar-lhe a satisfação. Porque é exigido do homem muito trabalho para conseguir satisfazer uma mulher, a encontrar o ápice da satisfação nessa intimidade. Porque ela precisa de muito mais tempo, de muito mais dedicação. Observe então como ela precisa de você. Observe que a vida familiar, conjugal, pode ser deliciosa, pode ser uma grande bênção, quando o homem e a mulher são movidos pelo Espírito de Deus, são conduzidos pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus para viver como uma mulher bênção feita por Deus do jeito que viva como Deus quer, e um homem feito por Deus para viver para a glória de Deus e que viva a beleza do que Deus nos ensina. Eles podem se abençoar. Os dois serão felizes, porque os dois estarão abençoando um ao outro. Os dois estarão se alegrando, porque todos os dois estarão buscando no Senhor a graça de cada um poder fazer aquilo que Deus quer para a glória dele e para a felicidade do casal. Então, aproveite isso. Por que viver menos? Por que viver uma família de um jeito qualquer? Por que viver um casamento medíocre? Por que ser infeliz quando Deus tem a felicidade? Por que sofrer quando Deus tem para nós coisas boas? Por que viver uma série de angústias quando Deus tem para nós plenitude de alegria nele? Então, já nos foi dado tudo o que precisamos em Jesus Cristo. Agora, vá até Ele e peça, Senhor, eu quero ser aquele homem transformado, que viva a beleza da vida nova em Cristo Jesus. Senhor, eu quero ser a mulher transformada, que viva a beleza da vida nova em Cristo Jesus. Opera em nós e esteja verdadeiramente disposto, com a vida entregue, para que você viva a beleza da relação conjugal no Senhor Jesus. Se você pode isso em Cristo, não tem por que você desperdiçar a beleza desta vida. Então, vá para o Senhor. Seja como Deus quer, uma bênção. E o Espírito de Deus é quem capacitará você a ser esta bênção. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Tudo que o Senhor fez é muito bom, Senhor. Não é pouco bom, é muito bom. E dentre as muitas coisas que o Senhor fez muito boas, o casamento é uma das maiores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu ao homem a alegria de amar e ser amado, e à mulher a alegria de amar e ser amada. O Senhor deu prazeres, muitos prazeres, que podem ser compartilhados na relação conjugal. Mas o pecado, ó Deus, endureceu o coração dos homens, das mulheres. O pecado endureceu a mente dos homens e das mulheres, e em vez de se amarem, eles se destroem. Ó Deus, opera com o teu poder e graça, pela tua palavra e teu Espírito nos corações. Ajuda aqueles que clamam para que o Senhor restaure vidas e famílias. Aqueles que clamam para que o Senhor opere poderosamente nessas vidas e famílias. Aqueles que pedem ajuda para que pratiquem aquilo que o Senhor ensina. E assim eu peço que o Senhor dê graça para que os homens, Senhor Deus, possam ser como Cristo, a fim de que sejam, ó Deus, responsáveis, amando, ó Deus, a sua família, a sua esposa, para a tua glória, e vivendo como uma bênção para a vida, para a família, para o cônjuge, para a esposa. Que o Senhor opere nas esposas, para que elas sejam amáveis, submissas, dedicadas
bondosas e amorosas, sejam bênção também, para que o lar seja doce e, ó Deus, adornado com a amabilidade, possa, Senhor Deus, ser um lugar agradável para o marido. Assim, possamos ver famílias vivendo a beleza da vida familiar, da vida conjugal em Cristo, pelo poder do Espírito, porque tudo isso glorifica teu nome. Tudo isso mostra a beleza das tuas obras. Ó Deus, opera isso, não por nós, mas principalmente pelo Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos, então, e uma boa semana.